Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou, que bom ter você por aqui. Todas as manhãs são devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus. É rapidinho, no máximo 10 minutos, e vai abençoar e edificar o meu e o seu dia. Amém? Então, seguindo o texto que nós vimos na sexta, continuamos no capítulo 11 de João, hoje no versículo 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém e muitos dos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: O Mestre está aqui e está chamando. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-no, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido este homem que morresse? Amém. Então, nós temos aqui a Marta, que crê que Jesus é Filho de Deus, que Jesus é o Messias, o enviado de Deus aqui na terra para nos salvar, nos libertar de todo pecado. Mas ela antes já tinha dito: Jesus, se você estivesse aqui antes, meu irmão não teria morrido. Maria diz: muito bom vê-lo, mas se você estivesse aqui antes, meu irmão não teria morrido. E os judeus também disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido este homem que morresse. Então eles criam que Jesus poderia ter salvado, ter curado Lázaro, mas não estavam com fé suficiente para que Jesus ressuscitasse Lázaro, ressuscitasse seu amigo, ressuscitaste esse que estava há 4 dias. Então eles estavam meio que determinando uma autoridade, um poder sobre Jesus. Estavam colocando que a autoridade e o poder de Jesus tinham uma delimitação, tinham um limite, estavam limitando a Jesus. Então, Jesus pergunta a Marta, né, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E ela crê na messianidade de Jesus, né? Que ele, por ele ser o Messias, ela fala: se você, aliás, eu sei que ele ressuscitará no final de tudo, quando o Senhor retornar. Mas ela não crê ali que ele pode ressuscitar, e muitas vezes nós estamos mais preocupados com o que Jesus era capaz de ter feito do que ele pode fazer em nossas vidas, assim como Marta, como Maria e como esses judeus estavam limitando a Jesus. E muitas vezes nós
estamos assim também, nós colocamos a nossa mente humana limitando a Jesus. Nós colocamos, Senhor, o Senhor poderia ter feito, o Senhor não fez, mas Ele tem muito mais coisas para fazer. Muitas vezes nós paramos de crer em algo e aquilo é para a glória dele, aquilo que está acontecendo é para a glória dele, assim como o de Lázaro, que nós vimos na sexta-feira, que ele falou, isso não é para a morte, isso é para que seja glorificado o Senhor, e dou graças a Deus que nós não estivemos lá antes para que vocês creiam, ele fala aos seus discípulos, fala aos seus seguidores, e muitas vezes nós estamos igual a eles, igual a Marta, Maria e os judeus ali falando, poxa Senhor, o Senhor poderia ter feito, o Senhor tem todo o poder e autoridade do mundo, nós reconhecemos isso falando, cobrando o que ele poderia ter feito, mas ele é muito maior do que pensamos e cremos. Ele tem, de fato, todo o poder, toda a autoridade sobre tudo, sobre todos, sobre a vida, sobre a morte, sobre tudo. Então, nós temos que começar a parar de reclamar ou limitar a Deus falando que ele poderia ou não ter feito e crer em tudo aquilo que ele pode fazer. Pedir, interceder e orar por aquilo que ele pode fazer. Ele pode todas as coisas, se ele não fez ainda, não era para a glória dele ou para que fosse bom para nós. Aos nossos olhos parecia bom, a nossa mente humana parecia que aquilo era bom, mas precisamos crer e confiar totalmente em Jesus, porque se ele não fez algum motivo, ele tem, se ele não cumpriu aquilo que nós tínhamos determinado, porque muitas vezes nós oramos com tanta fé que nós determinamos a Jesus tal coisa, fica parecendo que nós somos o Senhor e ele o servo, embora ele tenha sido servo de todos, mas ele é Senhor e Rei, amém? Então, nós temos que depositar a nossa confiança total nele, em saber que ele é soberano, que sua vontade é boa, perfeita e agradável, embora não pareça aos nossos olhos muitas vezes a nossa mentalidade humana, mas é boa, perfeita e agradável, e ele é dono de toda a sabedoria, ele é Jesus, ele sabe, ele também é Deus e ele já sabe o presente, o passado, o futuro. Nós sabemos o passado porque nós já estivemos lá. Nem o presente, praticamente nós conhecemos, nós sabemos o que está acontecendo agora, mas o que vai acontecer ao sair dessa porta aqui depois de gravar, eu não sei, eu tenho meus planos, eu tenho já traçado aquilo que eu vou fazer no dia, mas eu não posso dar 100% de certeza que eu chegarei até a porta da saída da minha casa. Se ele decidir que eu fique na sala, ele vai decidir que eu fique na sala, ele vai fazer algo para aquilo, ele pode até me trancar dentro de casa, fazer com que as chaves não funcionem, mas ele é poderoso para fazer tudo e qualquer coisa, é isso que nós temos que crer. Então, nós não temos que ficar reclamando e falando, Senhor, o Senhor poderia ter feito, o Senhor deveria ter feito isso, aquilo, eu pedi tanto para o Senhor fazer aquilo, e o Senhor não fez, amém. Senhor, se o Senhor não fez, o Senhor sabe de todas as coisas, e eu confio em Ti, amém. Que o Senhor faça aquilo e continue orando, intercedendo por aquilo que nós desejamos, porque nós sabemos que amanhã, a parte que nós lermos, ele vai falar, Lázaro, vem para fora, porque nós já conhecemos a história, mas se nós estivéssemos lá junto com eles, provavelmente nós estaríamos como os judeus, falando, poxa, ele curou um cego esses dias, o amigo dele que ele está até chorando, ele poderia ter curado. Nós estaríamos olhando com os olhos humanos e naturais, assim como os judeus, Marta e Maria. Mas hoje que nós já sabemos o final da história, nós já sabemos que Jesus foi à cruz e ressuscitou por mim e por você, e nós cremos que ele retornará no final, nós temos que ter um pensamento e uma fé diferente destes que não conheciam o final da história. Nós que já temos a sabiência de tudo que vai acontecer com Jesus até a cruz e 3 dias depois, quando ele ressuscita,
e depois mais 40 dias, quando ele ascende aos céus e deixa o Espírito Santo para mim, para você, como conexão direta com Deus Pai, nós temos que crer que Ele é poderoso para fazer tudo o que Ele quiser, tudo e qualquer coisa. Então nós temos que parar de ficar, Jesus, você poderia ter feito, e crer que Ele ainda pode fazer, e Ele fará tudo aquilo que for melhor para nós, embora nós não conseguimos enxergar no futuro. Ele sabe o que eu e você precisamos, embora nós possamos não querer da maneira que Ele vai fazer, mas Ele sabe o que nós precisamos. Então, uma excelente semana para você, cheia da presença do Senhor. Busque o Senhor na leitura da palavra e nas suas orações. Deus te abençoe. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.